Com este vídeo damos início a um conjunto de vídeos em que trataremos do problema de propriedades estatísticas de estimadores. E esse vídeo é introdutório e a ideia é motivar vocês do porquê, qual é a necessidade ou ainda o que desejamos investigar sob esse título Propriedades Estatísticas de Estimadores. Então, eu gerei aqui uma situação hipotética que serve aos nossos propósitos. Então, vamos considerar um conjunto de dados composto por um sinal de saída e um sinal de entrada. E aqui eu separei dois conjuntos, ou dois subconjuntos, são duas janelas de mesmo comprimento. Uma janela é essa daqui, que eu chamei de janela 1, comprimento N, e a outra janela é esta aqui, janela 2, também comprimento N. Elas têm superposição, mas isso aqui é absolutamente irrelevante para a nossa discussão. O que é relevante para a nossa discussão é que nós vamos supor que o processo que gerou esses dados, ou do qual os dados foram medidos, é um processo invariante no tempo, ou seja, a sua dinâmica nesse ponto da história é essencialmente a mesma dinâmica nesse ponto da história. Isso significa, na prática, que eu posso almejar um modelo que descreva essa dinâmica utilizando esses dados. Muito bem, o segundo ponto, que é importante também, é imaginarmos que quaisquer características de ruído, quaisquer flutuações de caráter aleatório nesses dados, eles são estacionários. Em outras palavras, suas características estatísticas no início e no fim são iguais. Bom, posto isto, o problema de avaliarmos as características estatísticas de estimadores, a gente pode colocar da seguinte maneira. Suponhamos que utilizando a janela 1, apenas essa janela, subjanela de dados, obtenhamos um vetor de parâmetros estimado θ1 chapéu, utilizando um estimador qualquer, como por exemplo de mínimos quadrados, mas poderia ser qualquer outro estimador. E da janela 2, obtivemos um segundo vetor de parâmetros chamado de θ2. O estimador é o mesmo, ou podem ser estimadores diferentes, mas o fundamental é o seguinte: o conjunto de dados vem do mesmo processo que tem as mesmas características tanto na janela 1 quanto na janela 2. Portanto, se a estrutura do modelo for a mesma, o ideal seria que θ1 e θ2 fossem iguais. Mas é claro que isso não será verdade. Haverá diferenças entre θ1 e θ2. A pergunta é, essas diferenças, elas são importantes, são relevantes, estão indicando alguma coisa? Essa é a questão que queremos avaliar com as propriedades estatísticas de estimadores. θ1 está próximo de θ2? O que significa estar próximo? Né? Muito bem, então nós precisamos formalizar melhor essas questões que vocês perceberam do jeito que eu descrevi, são completamente subjetivas. Né? Então nós vamos precisar fazer algumas considerações, colocarmos alguns pingos nos is e a partir dali, em vídeos posteriores, trataremos de forma um pouco mais formal da propriedade estatística de estimadores. Ainda a título de motivação e de entendermos um pouquinho melhor o problema, vamos imaginar duas situações, agora não são estimadores, eu coloquei aqui como se fossem dois multímetros, né? Um multímetro marrom à esquerda, um multímetro lilás à direita. Os multímetros, sob certo aspecto, ou qualquer outro medidor, qualquer outro sensor, você pode imaginar que são como se fossem estimadores. A ideia é fornecer uma estimativa do mesurando, do valor da variável que se deseja medir. Muito bem? Então vamos imaginar que temos dois medidores. Aqui nesse gráfico à esquerda, estou supondo hipoteticamente que a variável a ser medida é uma tensão elétrica, né?
V é de volts, que é a unidade, não é de voltagem. Em português a gente não fala voltagem, a gente fala tensão. E sobre o eixo horizontal temos o número de medidas. Isso aqui não é um registro ao longo do tempo, né? São número de medidas. Então, fiz uma medida, depois de um certo tempo fiz outra, depois de um certo tempo, esses tempos não precisam ser regulares. Muito bem, então temos um conjunto de medidas e, para fins de referência, eu estou indicando aqui em azul o valor de tensão fornecido por um padrão. Esse é o padrão ouro, ou seja, para todos os fins práticos é o que a gente pode imaginar como sendo o valor, abre aspas, verdadeiro ou real da tensão, fecha aspas. Não existe valor real, ou melhor, o valor real ninguém conhece. Agora, quando calibramos instrumentos, utilizamos o conceito de um padrão, né, que pode ser primário, secundário, etc. Mas o fato é, para todos os fins práticos, nós vamos colocar toda a nossa fé sobre esse padrão. Então, o que ele me der, nós vamos imaginar como sendo a verdade. Então, isso está indicado aqui em azul. Então, vemos que as medidas que foram feitas por esse medidor, vamos chamar de medidor 1, elas ocorrem em torno do valor do padrão. Okay? Muito bem, vejamos aqui à direita o medidor 2 e o que observamos é que o medidor 2 tem uma tendência a medir a mais um pouco do que o valor do padrão. Observe que existem alguns valores até inferiores, mas na sua maioria eles ocorrem acima. Muito bem, então daqui a pouco nós vamos voltar nisso e representar isso na forma de um histograma. Vamos aos gráficos aqui de baixo. Aqui voltamos a ter uma situação parecida a esta, em que temos medidas em torno do valor do padrão. E aqui à direita agora, o medidor 2 tem um outro conjunto de medidas também em torno do padrão. Ou seja, não parece haver nenhum tipo de erro sistemático. Mas o que observamos nesse conjunto de medidas é que elas estão muito mais espalhadas em torno do valor verdadeiro do que, por exemplo, essa medida aqui. Muito bem, vamos representar isso agora na forma de histogramas e com isso nós poderemos ser um pouquinho mais precisos. Eu já tinha guardado essa imagem, então se formos representar por meio de histograma esse conjunto de medidas e eu quero colocar o valor do padrão, nós colocaremos o valor do padrão por aqui, por exemplo. Então esse aqui é o padrão e o que temos nesse histograma, o que ele diz é que os valores medidos, eles se distribuem de forma mais ou menos equilibrada em torno do valor do padrão. Não há nenhuma tendência evidente. O que não ocorre no caso do medidor 2. No caso do medidor 2, vemos que há uma tendência a sobreestimar o valor de tensão fornecido pelo padrão. Ou seja, eu indicaria, por exemplo, o padrão aqui, né? Não significa que esse medidor não meça valores abaixo do padrão, mede, mas a probabilidade maior é de medir acima, ele tem uma tendência, ele tem um viés. Muito bem, no caso das figuras de baixo, então esse caso se repete, então não tem problema, então vamos simplesmente indicar o padrão aqui. Mas no caso da direita, veja o seguinte, o problema não é que ele não esteja centrado em torno do valor do padrão, mas o fato é que as medidas estão muito mais espalhadas em torno do padrão. Então nós vamos fazer esta pequena mágicazinha aqui e colocar o padrão aqui. Então veja, o que temos nessa situação? Não existe tendência, ou seja, temos um número de medidas de K e de K são mais ou menos as mesmas, o padrão está em torno da mediana ou do valor médio, mas o fato é que os valores se espalham. Eu tenho
valores bastante longe do valor indicado pelo padrão ou bem mais longe do indicado do padrão do que no caso desse instrumento 1. Ok, então nós vamos terminar formalizando isso um pouquinho mais para o caso do estimador. Então agora, em vez de um multímetro, voltamos a ter um estimador. O que entra aqui são os dados. Podemos imaginar um vetor de saída, um vetor de dados de entrada. Okay? E isso vai a um estimador e o estimador nos entrega, em vez de uma indicação de um mesurando, nos entrega um vetor de parâmetros ou um parâmetro estimado. Aqui eu indiquei uma família de estimadores lineares, que a gente representa dessa maneira. Lembre-se que o estimador de mínimos quadrados é um caso particular desse, em que A é igual a psi transposto, psi inversa, psi transposto, como vimos em outros vídeos. Isso aqui é para o caso do estimador de mínimos quadrados. E esses dados y e u são utilizados para construir essa matriz que chamamos a matriz de regressores e, claro, o vetor y também aparece aqui. Muito bem, então temos aqui o estimador representado e as duas situações diferentes que mencionamos no contexto dos multímetros, agora vamos colocar no contexto deste estimador. Então, nessa figura de cima, temos um histograma suave, que é bem da verdade, a gente pode pensar em termos de uma PDF, uma função densidade de probabilidade. E temos as características de estimador, por exemplo, vamos supor que a sua PDF seja esta curva em laranja, com o valor médio indicado aqui no eixo X. Se quiser pensar nisso como sendo um histograma, está de bom tamanho. Depois a gente olha as diferenças, se elas forem relevantes. E para fins de discussão, eu indiquei o θ verdadeiro, que seria, em princípio, o conceito do padrão no caso dos multímetros, aqui fora, de propósito, fora desse valor médio. Muito bem. Essa situação é uma situação que indica viés ou polarização ou ainda tendência. Então, a gente acaba utilizando alguma dessas palavras, dependendo do contexto, né, da comunidade a quem a gente se refere, a gente prefere uma à outra. No inglês, isso aqui é o bias. Okay? É o bias. E nesse caso aqui em particular, como vemos que o valor médio, né, as chances desse estimador sobreestimar o θ verdadeiro é grande, então dizemos que ele é envesado ou polarizado, ou ele tem tendência, ou é tendencioso. Okay? Muito bem, vamos a este caso. Este caso são dois estimadores, um igual a esse de cá, outro indicado em vermelho, mais estreito, mas os dois têm o seu valor, digamos, médio, coincidente com o θ verdadeiro. Em outras palavras, estes dois estimadores não têm viés, não são polarizados, nem têm tendência. Contudo, acho que todos nós preferiríamos o estimador em vermelho, porque ele fornece estimativas menos dispersas, menos espalhadas em torno do valor verdadeiro. Então aqui temos uma característica que chamaremos de característica de viés ou de polarização, e aqui característica de variância. Essas duas características são as principais propriedades dos estimadores com os quais estaremos envolvidos, né, e que passaremos a investigar em vídeos subsequentes.